Graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Sejam todos bem-vindos. Eu sou o pastor Josivan. Estamos estudando esse curso, Profetas Menores. Nosso núcleo é o 723, aqui na Redenção em Diadema, Assembleia Redenção em Diadema. Acompanhe conosco, dê o seu like, faça sua crítica, seu elogio, para que nós podemos a cada dia estar melhorando. Se vocês não falarem, eu vou achar que está tudo certo. Muito bem, nós estamos estudando o profeta Obadias. Nesta aula vamos abordar sobre essa fera, esse profeta, que é muito pouco conhecido, é muito pouco conhecido, é muito pouco lido. Ele só tem um capítulo e 21 versículos. E vamos seguir essa rota aqui, ó, da nossa aula. 3 formas de estudar o livro: cronologia aproximada, autor e data, divisão do livro, origem dos edomitas, a soberba dos edomitas, a rivalidade edomitas e israelitas, o comportamento de Edom, o julgamento de Edom, Obadias alerta a inimizade contra os irmãos, um breve histórico das nações irmãs, as causas das inimizades entre os edomitas e israelitas. Muito bem, essa é a rota da nossa aula. Tá tudo aí, as 3 formas de nós estudarmos: ler a Bíblia para entender o sentido do texto, para aplicar o sentido do texto, meditá-lo para ficarmos em silêncio e para que nós possamos também fazer perguntas ao texto. Esse é o primeiro método para a gente ler. Eu consegui ler em 2 minutos o profeta Obadias, tá? Então, ler uma coisa, entender a outra. O segundo método, que é a interpretação, surge justamente da meditação nossa. Então, o segundo método é interpretar a hermenêutica. Então, claro que nós não vamos utilizar todas as regras da hermenêutica, a exegese em si, vamos usar todo o aparato, né? Mas é só a gente seguindo a rota de leitura, de meditação, para que nós venhamos entender o sentido da profecia, o sentido do profeta, por quem ele falou, para quem, quando, como, tá? E o pano de fundo aqui, meus queridos, nós precisamos não só conhecer o texto, mas o pano de fundo. E o pano de fundo é o autor, que época viveram os personagens envolvidos. No caso do Obadias, em 586, alguns colocam 840 a.C., mas a maioria esmagadora coloca em 586, que é a ocasião quando o reino do sul, que é Judá, foi levado para a Babilônia pelo Nabucodonosor, para o cativeiro babilônico. Foi nessa ocasião que os edomitas, vendo a desgraça, vendo muitos judeus morrendo, muitos judeus fugindo para as montanhas da Petra, e o que eles faziam com os judeus que chegavam lá? Matavam, zombavam, riam, e isso diante de Deus foi grave. Então eles serão julgados pelo tratamento que eles fizeram com os israelitas, justamente no dia do juízo, que Deus estava permitindo o cativeiro, tá? Então a interpretação, que ocasião, como que era a política, na área da história, quando nós vamos estudar uma nação, nós imaginamos, por exemplo, uma mesa com 5 pés. Estou fazendo analogia. A gente imagina cada pé, por exemplo, é um bloco
uma coisa que a gente estuda, por exemplo, religião, economia, a sociedade, a cultura. Então, é uma forma de interpretar. Você analisa a economia, a sociedade, a religião, a cultura dessa civilização, desse povo. Naturalmente, você vendo analisando todo esse contexto, você já vai ter todas as informações que você precisa sobre a determinada nação. E aqui, no caso dos Edomitas, eles eram irmãos gêmeos, irmãos, o Esaú, são os descendentes do Esaú. Esaú era irmão gêmeo de Jacó, então eram nações irmãs, sabendo que os israelitas vêm de Jacó, então eram nações irmãs, isso foi um agravante maior. Então assim, então assim, essa questão de interpretar que ocasião, quando foi escrito, a localização geográfica, as montanhas, os edomitas moravam nas montanhas muito altas, então assim, isso fez com que eles também se vangloriassem, a soberba. Então, tudo isso é perguntas que eu faço e naturalmente vou qual a religião deles. Então, naturalmente, essas perguntas vai surgindo e naturalmente já vem a interpretação. Então, claro que eu preciso consultar um dicionário, uma enciclopédia, um comentário bíblico. Então, você vê, para entender tudo isso, tá? Então, como eu falei, nós estamos estudando de 3 formas. A primeira é ler para entender o sentido, para aplicar o sentido, para meditar, fazer perguntas ao texto e em sequência nós já interpretar. A interpretação vem justamente das perguntas que a gente faz. Quando, como, por quê. Então, jornalista faz isso. Utiliza para fazer sua reportagem quem, quando, como, por quê, esses questionamentos. E na busca de obter a resposta, quem, aonde, quando, por quê, sai a reportagem. A mesma coisa somos nós. Tá? É mais uma dica que nós estamos utilizando. E o terceiro método é justamente ler os tópicos, os subtópicos do livro do IBAD que estamos utilizando, tá? Então vamos continuar. A cronologia aproximada, tá? Essa cronologia aproximada não é bem, basicamente está como em ordem cronológica. Lembrando que os profetas menores não estão em ordem cronológica, tá? Mas é basicamente em 500, o Obadias está aqui embaixo, tá? 586, período pré-exílico, que foi antes do exílio, antes do cativeiro babilônico, Edom. O endereço da profecia foi os Edomitas, tá? Mas o Obadias, ele era do reino do sul, tá? Judá. Então vamos lá. Vamos continuar. Aqui é basicamente a cronologia dos reis. Cronologia dos reis que estamos estudando. Um mapinha, tá? Aqui basicamente, onde vocês estão vendo, o Reino Unido, tá? Saul, Davi e Salomão, basicamente 120 anos, tá? O profeta aqui Samuel, Natã, tá? 1050 a.C. Aí depois da morte de Salomão, o rei foi dividido, tá? O seu filho aqui, ó, seu filho Robão ficou com essas 2 tribos e as 10 tribos vão ficar aqui em cima. Cada um desses, ó, por exemplo, a parte verde são reis maus, a parte truncada são reis que reinaram com seus filhos, e a parte toda em branco são os profetas. Então, vocês podem ver, tá? A questão dos profetas, o que nós estamos estudando agora é essa fera aqui, ó, Obadias. Obadias, acompanhe meu dedinho, Obadias. Então, se a pessoa coloca 2 datas para ele, 840 a.C.
Se foi esse período, então o rei foi esse. Mas a grande maioria esmagadora coloca em 586, basicamente, na época do cativeiro. Então isso aqui já não está aqui. Então está mais para frente, bem para frente, basicamente é aqui, tá? Basicamente aqui. Então, tanto algumas bíblias de estudo, tanto essas cronologias não são exatas. Por quê? Porque Obadias não menciona o rei, nem do reino do norte, do sul, Judá, nem do reino do norte, Israel. Então, por que a maioria esmagadora dos historiadores coloca em 586? Por causa que Israel foi levada para a Babilônia e os edomitas zombavam, riam e matavam os que fugiam. Então, basicamente foi em 586 isso que aconteceu. Então, a mais coerente seria em 586. Então, esses cronogramas muitas vezes vocês têm que interpretá-los, tá bom? Vamos continuar aqui. Mais uma dica para vocês, tá? Atuação dos profetas, sempre é importante nós termos a linha do tempo. Na história nós utilizamos muito isso, a linha do tempo, para nós nos acharmos. Por exemplo, hoje é 28, mês é março e ano 2019. Então, pelo fato de nós estarmos estudando fatos históricos que aconteceu há muitos anos, então nós temos que ter uma linha do tempo para nós nos acharmos. Essa aqui está melhor, o Reino do Norte, Israel, aqui em cima, tá? Aqui é os profetas, tá? Aqui o Obadias, tá? Outra data que aparece, 548, tá? Mas a mais coerente, como eu falei para vocês, é 586, que vai dar para cá, tá? Para cá, mais ou menos, tá? Então, na época do cativeiro, Babilônia, tá? O Reino do Sul foi levado para Babilônia. Então, mais uma dica que eu falo para vocês, tá bom? Então, baseado em 586, porque toda a história do Edom zombando dos israelitas, da miséria de Israel, vai acontecer nesta ocasião, tá bom? Vamos continuar aqui. Esse também é um cronograma, tá? Que a gente segue também, ó. 585 já menciona, tá? Propósito: revelar a ira de Deus contra Edom. Continuemos, tá? Abadias, autor e data. O nome Abadias significa adorador de Jeová. Nada se conhece acerca do profeta Abadias. A narrativa do livro de Obadias não deixa claro nenhum fato histórico que faça alusão àquilo que eu já tinha mencionado, tá? Alguns acreditam que tenha sido por volta de 840, outros 586. É mais viável esse aqui, 586, porque casa um pouquinho com o que ocorreu com Israel e os edomitas zombando deles. Este é o livro mais curto do Antigo Testamento, ele tem 21 versículos. Como eu falei, eu li em 2 minutos, ouvi em 2 minutos também, em áudio. Mas ele é bem abrangente, tá? O livro de Obadias trata especificamente do povo de Edom, sua violência contra Judá, seu castigo e sua extinção nacional. O propósito do livro é mostrar a ira de Deus contra os edomitas e anunciar o juízo divino sobre aquela nação. É bom lembrar que ira, nosso Deus é o Deus soberano. A ira é justamente a manifestação da sua justiça. Então, Deus jamais ele vai ser injusto. Então, nós vamos decorrer esse tema mais para frente, tá? Então, tem esse mapinha também aqui, tá? Aqui o Obadias. Aqui, ó. Destacou a crueldade e a falta de solidariedade do irmão de Israel, Edom, os vermelhos, filhos de Esaú. Suas profecias foram sobre o castigo reservado aos edomitas, pois
o mal que tanto desejaram a Israel sobreviria sobre eles. Tudo isso aí eu vou mandar para vocês. Agora a divisão também é importante no estudo, tá? A divisão desses 21 versículos em um capítulo só, tá bom? Então, primeira parte, a sentença do julgamento de Deus para Edom, do 1, versículo 1 e 14. O castigo do 1, 9 e seus crimes, tá? Do 10 a 14, primeira parte. Então, a sentença do julgamento de Deus para Edom, o castigo e seus crimes, tá? Então, tá o versículo 1, 14, segunda parte. A punição das nações por Deus. A punição das nações por Deus. Capítulo, versículo 15 e 16. Terceira parte. A restauração que Deus faz de Israel. 17 e 21. Interessante. Claro, a origem dos Edomitas. Então, para falar sobre a origem dos Edomitas, nós temos que ir no livro de Gênesis, o livro das origens de todas as coisas, menos de Deus, que Deus é a terra. O nome Edom significa vermelho, e o nome dado ao irmão de Jacó, Esaú, por ter ele vendido seu direito de primogenitura em troca do guisado vermelho de Jacó. Então Esaú, por essa ocasião, chamou-se vermelho, mas tem outras possibilidades. A terra de Edom é um pouco avermelhada. Tem outras possibilidades também. O Norman Geisler ele trata basicamente de 3 possibilidades, mas Edom, por que chamou Edom vermelho? A cor também de Esaú era um pouco avermelhada, tá? Mas o mais provável seja na ocasião da comida, da sopinha lá, tá? Que ficou chamado os descendentes de Esaú de Edom, tá? Ele disse: Esaú, peço que me deixe comer um pouco desse guisado vermelho, tá? Pois estou esmorecido, daí chamar-se-á Edom, tá? Gênesis 25, 30 a seguir. A origem dos Edomitas ainda. Esaú mostrou-se insensível para as coisas espirituais, nasceu dentro da aliança, mas falhou em apreciar o privilégio que lhe pertencia por direito de nascimento, deixando igualmente de receber as bênçãos acompanhantes. O propósito eterno de Deus, Isaac e Rebeca, 2 nações há no teu ventre, e o maior servirá ao menor. Eu amei a Jacó e aborreci Esaú. Então, desde o capítulo 25 e 23, Deus vai falar que havia 2 nações no ventre da Rebeca. A Rebeca vai orar e o menor serviria, o maior serviria, ao contrário, o maior serviria ao menor, tá? Os gêmeos Esaú e Jacó tornaram-se pais de 2 nações, Edom e Israel. Os edomitas tornaram-se hostis aos seus irmãos, os israelitas, desde muito cedo. Em sua volta do Egito, por exemplo, os israelitas foram repudiados pelos edomitas, que não os deixaram passar pelo seu território. Números 20, 14. Então, foi um negócio doido que inflamou de Esaú e foi passando para os seus descendentes, tá? Essa tratativa, como eles não receberam a cura, só foi piorando, tá? Eles habitavam, a geografia, aqui algumas das montanhas, tá? A localidade, você vê que é meio vermelhadas. Eles habitavam nos montes Seir, Gênesis 36:8, que era uma região montanhosa desde o sul do Mar Morto até o Golfo de Ágapa. Era um lugar rochoso com bosques e muitas esparsas, penhascos desiguais e serras. Tinha vários férteis solo produtivo. Então a região também era meio avermelhada. Olha aqui, a soberba dos edomitas. Os edomitas, orgulhosos da sua localização geográfica, Edom se localizava no Monte Seir, região montanhosa. Olha aqui, tá? Então eles se vangloriavam aqui, tá? Embaixo. Você vê que são bem próximos ao Mar Morto aqui, bem colado com Israel, vizinhos mesmo. Que vizinhos, hein? Irmãos, vizinhos. Era aquele tipo de vizinho invejoso que odiava. A origem do domínio da geografia. Sua capital era Sela ou Petra, pedra.
A cidade das rochas por ter casas cavadas nas pedras e defesas naturais. Então, a Petra é bem conhecida. Rivalidade entre Edom e Israel. Sua rivalidade com Israel vinha de longa data. Edom, com violenta ameaça, recusou atender aos pedidos amáveis de Moisés para que Israel tivesse permissão de passar por suas terras. Números 20:14. Mas essa rivalidade vem desde do Esaú com Jacó. Aliás, desde o ventre de Rebeca, tá bom? Desde a barriga. Isso só foi piorando, só foi aumentando e vai passar para os seus descendentes, tá? Mesmo com os israelitas estabelecidos em Canaã, a rivalidade continuou. Segundo Samuel 8:14, segundo Reis 14:7, segundo Crônicas 28:17, e os profetas sempre denunciaram os pecados de Edom, tá? Os Herodes do Novo Testamento eram os edomitas, olha, edomitas, por isso que eles eram odiados pelo povo e vice-versa. Crueldade no dia de Jerusalém. Enquanto Jerusalém era destruído por Nabucodonosor, no ano de 536 a.C., os filhos de Edom ficaram em cima dos montes e gritaram: arrasai, arrasai até os fundamentos. Salmo 137. Tá? Eles mataram os feridos, Abadias 12, versículo 12. Eles não deveriam ter olhado com prazer o dia de destruição dos seus irmãos. Então, além de eles gritarem, alegrar, eles sentiram prazer nisso. Que coisa, né? Só que o juízo veio para eles. Um quadro do que aguarda Edom será totalmente devastada, como estáis destruídos, os ladrões deixavam algo para trás, mesmo os vindimadores, mas isso não aconteceria com Edom. Olha só. Comportamento de Edom com Jacó. Edom se envolvera em traição contra Judá, versículo 11 e 12. Edom se aproveitara da oportunidade para roubar Judá. Edom levantara a espada e mostrar violência contra Judá, versículo 10. Edom procurava a completa destruição de Judá, versículo 12 e 14. Edom procurara até entregar e expulsar os remanescentes da cidade invadida de Jerusalém, versículo 14. Na verdade, eles se aliaram, os edomitas se aliaram com Nabucodonosor na ocasião do exílio, tá? O julgamento de Edom, versículo 15 e 16. Uma palavra de ironia. Como Edom fez com Jerusalém, assim as nações pagãs farão com Edom, de forma que eles serão como se nunca tivesse sido. Obadias prediz até a extinção de Edom, será exterminado para sempre. Versículo 10. Ninguém mais restará na casa de Esaú. Versículo 18. Né? Tanto que não há mesmo, não há. A profecia de Deus é espetacular. Julgamento de Edom. 5 anos após a queda de Jerusalém, Edom caiu sob o jugo de Babilônia. Malaquias 1, 3 e 5. Uma tribo hábil, os nabateus, ocuparam Petra, capital de Edom, enviados para lá por Nabucodonosor. Então, nunca esqueça esse nome, tá? Petra era a capital dos edomitas. Em 312 a.C., Antígono, um dos generais de Alexandre o Grande, esmagou esses povos e destruiu Petra. Olha só, no século II a.C., os próprios edomitas que estavam instalados no sul da Palestina foram derrotados por Judas Macabeu. Os remanescentes foram massacrados pelos romanos na queda de Jerusalém em 70 d.C. Então você vê que o histórico de destruição que eles foram, inclusive o próprio Nabucodonosor, que eles se aliaram a Nabucodonosor, depois o próprio Nabucodonosor foi lá e destruiu eles. Ricardo. A restauração de Judá, versículo 17 a 21. O único lugar seguro no dia do julgamento, no Monte Sião, significando a presença do Senhor Deus entre os da casa de Jacó. Versículo 18.
casa de Jacó ao casa de José, significa a restauração de Israel. Versículos 19 e 20, a completa extensão dos territórios restaurados. Foi mais uma palhinha para vocês, tá, meus irmãos? Agora, entra a questão mesmo do livro do Ibade que nós vamos estar abordando. Obadias alerta contra a inimizade entre os irmãos. Para vocês vejam aí o clima de inimizade. Vocês podem ver, acompanhar. Não ia dar nada bem, clima de inimizade. Esse clima de inimizade, como eu falei, ele começa desde o ventre, Gênesis 25. Duas nações brigando, o próprio Deus fala. O próprio Deus fala também que eles não teriam comunhão, tá? Antes mesmo deles nascerem. O versículo 27, capítulo 27 do livro de Gênesis, do livro das origens, nós vamos ver que o Esaú, o comportamento dele, o desprezo pela herança espiritual, pela herança material como primogênito, ele desprezou, e isso lhe custou um sentimento muito negativo durante sua própria vida. Claro, quem nega as coisas de Deus não vai ficar feliz mesmo, né? Isso, além de tudo isso, isso foi se agravando quando Jacó ele vai enganar antes da morte do Isaac. O Jacó vai enganar o seu irmão, vai se fingir ser igual a ele, aí explode de vez. O Esaú explode de vez, vai querer matar Jacó. Jacó foge e ficaram longos anos sem ver. Muito bem, isso vai aumentando de tal forma que vai passar para os descendentes deles, essa inimizade que não foi tratada. Os edomitas não serviam a Deus, o Esaú se aliou a nações que não serviam a Deus. Claro que um abismo chama outro abismo. Não teve o tratamento de Deus, e como ele se aliou a nações que não serviam a Deus, juntamente com essas nações vinha violência, vinha as ideologias dessas nações, e acabou se tornando, essa inimizade não tratada acabou se tornando uma bomba para os seus descendentes, tá? Do livro vai tratar justamente Obadias vai alertar contra as inimizades, um breve histórico das nações, das duas nações irmãs. Eu já falei basicamente um breve histórico desde o Gênesis 25, tá? Que isso foi se agravando, eu já falei sobre isso aí, a página 68, 69, tá? Isso vai se agravar. Também as causas da inimizade entre os edomitas e os israelitas. As causas, então na verdade essa lição vai estar em 3 tópicos, tá? A primeira vai tratar justamente sobre um breve histórico das nações irmãs, desde o seu berço, que eu já falei na introdução. O segundo tópico vai tratar justamente sobre as causas dessas inimizades, as causas das inimizades entre os edomitas e israelitas. E eu vou ler algumas coisas para vocês aqui. O profeta Obadias fez um levantamento das causas da inimizade existente no modo de sentir e de agir dos edomitas. É provável a existência de outras razões que convergiam para o florescimento de sentimentos maus no coração daquele povo. Todavia, ao olhar para o texto profético, pode-se alinhar alguns que no contexto daquela situação foram preponderantes: a soberba e arrogante coração dos edomitas, as alianças com nações de índole má,
a prática da violência aos seres humanos e, por último, a falta de solidariedade com os sofredores. Então, você vê a soberba, a arrogância de coração, falta de insensibilidade, tudo isso foi nutrido no coração dos edomitas, tá? Então, em primeiro lugar, o texto revela a soberba e a arrogância existente no coração dos edomitas, causa básica para o seu posicionamento hostil e maldoso para com Israel. Observe como o profeta foi crítico ao denunciar tal comportamento. Obadias 1, 3 e 4. A soberba do teu coração te enganou, como que habitas nas fendas da sua alta morada, que diz: quem te derribará em terra? Se te elevares como a águia e puser o teu ninho entre as estrelas, dali derribarei, diz o Senhor. Olha só, a soberba foi uma das causas. Esta posição profética fala da soberba que havia em Edom. Esse sentimento perverso, o qual nos revela a falta de humildade e de dependência de Deus, marcou a nação. De acordo com o informe no texto, fatores geográficos contribuíram para que o referido sentimento fosse aguçado. Lembra que eles moravam na montanha? Nas montanhas, então eles achavam que ninguém invadiria, ninguém destruiria, confiava, na geografia. Então, a soberba. O segundo lugar, as alianças com povos pagãos e de má índole contribuíram para que os edomitas reforçassem o desprezo pelo povo de Deus, porque sempre assimilaram modos e ideias daqueles com quem conviveram, mesmo que a convivência tenha sido de pouca duração. Influência, lembra? Me diga quem tu é, quem tu andas, eu direi quem tu és. Basicamente, se alinharam com nações pagãs. Em terceiro lugar, aparece a violência como uma causa de instrumento da inimizade. Tem-se dito que violência gera violência, e essa também foi a medida para a formação da nação hostil, Edom. Abadias apresenta informações sobre a sede por sangue existente na alma daquele povo. Abadias 1, 10 a 16. Olha o que tu fala. Por causa da violência feita a teu irmão Jacó, cobrir-te-á a confusão e será exterminada para sempre. Olha só. As guerras que foram promovidas por Edom certamente deixaram muitas crianças órfãs, muitas mulheres viúvas, muitos outros prejuízos para a nação. O versículo 16 faz menção a uma satisfação em se beber em Judá, indicação e ao acontecimento que Edom atingiu ao ver sangue judeu derramado sobre o solo. Meu Deus do céu, eles tinham prazer em ver derramamento de sangue. Por último, a falta de solidariedade e de altruísmo. Justamente entra na profecia 1, 11 a 14 e o Salmo 137 também. A gente vai ver falta de solidariedade no dia que Judá estava sendo pisoteado.